A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o que significa o espinho na carne de Paulo. No texto está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 8, que diz assim no versículo 7: E para que me não exaltasse suas excelências nas revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. No 12, 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Então veja bem que ele não queria se exaltar nas pregações. Então esse espinho na carne era para alertar ele, para ele voltar na posição novamente que Cristo pôs ele como seu mensageiro. São muitas as sugestões de que poderia ter ocasionado esse mal-estar tão severo a ponto de citá-lo na segunda carta de Coríntios. Devido à sua trajetória anterior de perseguir os cristãos, o deixou abalado devido aos crimes que cometera. Com isso, ele poderia ter um sentimento de culpa que atormentava a sua consciência. Então era a sua consciência, aquela culpa do que ele tinha feito, porque ele matava muitas pessoas, tanto crianças como mulheres, como velhos, como jovens. Ele não tinha problema com isso, ele gostava, ele achava que era o certo a fazer. Esse mal-estar físico lhe afligiu, que lhe afligia, seria para lembrar-se da necessidade de disciplinar as suas inclinações, tentações na sua vida cristã. Então veja bem, era para disciplinar, para ele ficar na vida cristã, ficar nos preceitos de Cristo. Outros sugerem que Paulo, como não se casou, então essa advertência era nas suas necessidades carnais entre um homem e uma mulher. Então, talvez, muitos acham que era porque ele não tinha esposa, então essa advertência era para ele não ficar, querendo fazer as coisas que um homem faz. Não podemos conjecturar isso, porque senão nós vamos entrar em outra coisa. Nós vamos querer saber o que nós entendemos, o que nós podemos dizer, Mas temos que analisar o que a Escritura fala, porque é na Escritura que nós vamos ter as respostas, não no que eu acho, no que eu penso, no que eu posso fazer. O que está claro é que o espinho na carne pode ser claramente ou uma aflição grande, ou intensa, ou enfraquecedora. Tenho visto através de um mensageiro, de Satanás, em que era provavelmente um ataque intrigado de maneira demoníaca. Então, realmente podia ser um mensageiro de Satanás que estava ali, cutucando Paulo, para ele fazer as coisas erradas. A providência divina claramente permitiu isso para que Paulo pudesse evitar que se exaltasse pelas excelências das suas revelações. Então isso Deus permitia para que ele não se exaltasse nas suas revelações, ou nas suas pregações. O esbofetear não é dado a Paulo como um sentido de derrota por suas atividades. Pelo contrário, afirmou o Senhor que para Paulo, sempre o que Satanás os esbofeteava, ele pode se gloriar das suas fraquezas, pois a graça te basta para permitir que ele continue em seu ministério apostólico. Então a graça que me é dada, que me faz com que eu possa continuar fazendo as coisas que Deus permitiu para mim. Lá em Gálatas 4:13 diz assim: E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando eu em fraqueza da carne. No 4:14: E não rejeitastes nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Cristo Jesus mesmo. Então,
essas fraquezas, Deus recebeu ele como um anjo, né? Porque ele conseguiu superar todas essas coisas para poder falar do seu evangelho. 2 Coríntios 11:30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. 2 Coríntios 12:9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:10. Porque, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque estou fraco, então sou forte. Então veja bem que os cristãos de hoje, né, deveriam ser igual Paulo, né, devia ter sua existência, né, na importância de falar as coisas de Deus, né, de pregar a verdade, pregar aquilo que está na Bíblia, e não fazer como muitos fazem, para falar que a ele eu acho isso, eu acho aquilo, não. Nós temos que ser igual Paulo, temos que ter a prudência de pregar a palavra que Jesus Cristo nos passou, né, através dos evangelhos e aquilo que Deus passou também através das escrituras do Novo Testamento. Então devemos ter Paulo como uma base, né? Sede santo como eu sou santo, né? Jesus falou, né? E Paulo, né, também era santo, porque ele cria em Jesus Cristo. E ele nunca deixou de fazer a obra. Por mais difícil que fosse, ele sempre estava à frente da obra. Mesmo até antes de ser preso e ser condenado à morte, ele ainda continuou falando de Jesus, falando as suas cartas lá na prisão, para que fosse passada para nós hoje, para podermos contemplar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é o espinho na carne que muitos cristãos deveriam ter, para quando fosse fazer coisas erradas, aquilo cutucar o cristão para que ele não fizesse, né? Isso é o que Paulo está passando para nós hoje. Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de dar seu like, não esqueçam de fazer aí, né, se inscrever e compartilhe com seus amigos, né, para que possa passar o evangelho à frente. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.